Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós iremos dar continuidade às aulas que falam sobre os assuntos relacionados ao curso preparatório da ESA. Bom, na aula passada falamos um pouco acerca do governo geral. Vimos como o governo geral, contrapondo-se às capitanias hereditárias, fomentou a centralização de poder, diferentemente das capitanias hereditárias, que tinha como alvo primordial a descentralização, a autonomia, através de uma participação, vamos colocar assim, entre aspas, de uma parceria público-privada entre a coroa portuguesa e os seus nobres, os seus burgueses, certo? Então, nós vimos que essas capitanias hereditárias não tiveram sucesso, tanto que a extinção do método primordial de organização da política administrativa portuguesa transformou-se no governo geral, que buscava sim a centralização, ou seja, um governo vindo com ditames propriamente de um governo central, propriamente da coroa. Então o governo central seria a representação do rei aqui nas terras coloniais. Bom, mas para continuar falando sobre a política administrativa do território colonial, também temos que falar de um ponto importante do seu edital, que são as câmaras municipais. Então, um ponto bem específico aí do edital da ESA, que cobra também a sua ciência nesse trâmite, né? As câmaras municipais. Ou seja, mesmo tendo agora os auspícios de um governo geral, um governo centralizado, há de se colocar em destaque que as câmaras municipais também exerciam um grande poder. Por quê? Porque apesar de um governo centralizado, as ordens emanadas pela coroa portuguesa, por esse representante do rei aqui nas terras coloniais, pelo ouvidor-mor, provedor-mor, não se faziam chegar com tanta força aos rincões do Brasil. Então, de fato, ou seja, de um modo, vamos dizer, fático, as câmaras municipais representaram um grande poder no território colonial. Então, basicamente, certo? Vamos dizer assim, elas poderiam ser entendidas atualmente como as nossas prefeituras, só para facilitar o seu entendimento. E tinham por objetivo primordial administrar essas cidades, essas vilas, que ficavam nos mais diferentes rincões do Brasil. Você tem que saber que até hoje existem locais em que não há vamos dizer assim, uma presença muito forte do Estado brasileiro. Imagina então lá nos anos de 1500, certo? No século XVI. Então você tem que ter isso em mente. Nos finais do século XVI e início do século XVII. Então, como era feita essa administração? Como era feita a composição dessas câmaras municipais? Bom, não diferentemente do governo geral, que tinha centralização, e até mesmo das capitanias hereditárias, a coroa resolveu por bem compor essas câmaras municipais através daquelas pessoas que tivessem maior afeição à coroa portuguesa. Ou seja, não vou colocar numa Câmara Municipal exercendo um poder político, mesmo que local, alguém que não seja alinhado a mim, porque eu quero nada mais, nada menos do que consolidar o meu pacto colonial, que é o quê? É o exclusivismo. É o exclusivismo comercial entre a metrópole e a colônia, ou seja, tirar tudo de bom da colônia e direcionar, certo, a metrópole. Então, para consolidar esse poder, eu tenho que colocar pessoas em cargos públicos que estejam alinhadas com o meu interesse. Então, pessoas de confiança, que eram chamados homens bons. Então, as câmaras municipais eram compostas por um conselho, geralmente de 6 homens bons. Alguns desses conselheiros, eles tinham um cargo vitalício,
e outros eram eleitos. Claro que sobre uma eleição indireta. E o que você tinha que ter ou fazer para chegar ao cargo de conselheiro ou vereador nessas câmaras municipais? Primeiramente, você tinha que ter descendência direta com os portugueses, ou seja, você tinha que ser um puro sangue. Aqui não entrava judeus, que eram os cristãos novos. Não entrava também na composição da Câmara Municipal negros, índios, mesmo que esses negros e índios tivessem convertido-se ao cristianismo e tivessem alguma preeminência política, como é o caso de alguns que nós já vimos em aulas passadas, que detinham de poder de Seis Marias, certo? Então, a coroa portuguesa queria cada vez mais consolidar o seu poder, a sua influência no território colonial, e assim as câmaras municipais elas tinham vamos dizer assim, uma configuração que se alinhava peremptoriamente com a coroa, baseando-se principalmente na nacionalidade ou no puro sangue dos nobres portugueses, certo? E quem votava nesses carinhas aqui, nesses eleitos? E também quem podia ser? Geralmente eram os senhores de engenho, ou também, vai ser mais na frente, o senhor de cafezal, ou o grande pecuarista, tá? Porque essa modalidade, essa organização administrativa do Brasil colonial não vai ser somente aqui na economia pautada na cana-de-açúcar. Ela vai sobreviver até depois, até no Império, por exemplo, com a formação da Guarda Nacional. Então isso aí vai desembocar também no que a gente pode chamar de coronelismo, bem mais lá na frente. Por quê? Porque ministra, certo, a consolidação de poder local nas regiões. Então nós podemos dar exemplo até atualmente, como lá o Maranhão pertence à família do Sarney, a terra lá de Sobral pertence ao Ciro Gomes, Alagoas pertence à família do Calheiros, do Renan Calheiros, a Bahia pertence, politicamente, administrativamente falando, ao Antônio Carlos Magalhães, agora ao seu neto, tanto que era uma proeminência política lá no Partido Democratas. Então tudo isso tem respaldo, tem ligação com essas câmaras municipais lá na origem da formação do nosso Estado brasileiro, que naquela época ainda era colônia. A formação político-administrativa. Como isso se dava? Através das câmaras municipais. E nada mais, vamos dizer assim, normal do que querer consolidar o seu poder e assim doar o poder político local a quem você tem confiança, certo? Então vamos dizer assim, perpetuar o seu poder, perpetuar a elite e assim a sua, vamos dizer assim, sua proeminência sobre aquele território, para que aquele território fique sempre sobre o espectro do seu domínio, sobre o espectro do pacto colonial. Então, pessoal, hoje, essa é a aula de hoje, essa pílula de conhecimento, uma coisa bem breve, porque fala especificamente da Câmara Municipal. Então você tem que saber, prioritariamente, que as câmaras municipais eram formadas pelos homens bons, tá? Então tem isso aqui, homens bons, que eles eram de descendência direta dos portugueses, tinham puro sangue, alguns com cargo vitalício e outros eleitos, mas em eleições indiretas e geralmente estavam respaldados, ou seja, tinham a sua representatividade através
da elite financeira da colônia, da elite econômica do território, sempre ligado à coroa. Bom, na próxima aula nós vamos falar propriamente da sociedade açucareira, vamos explicar a política econômica do território colonial, pois agora nós já explicamos, nós já passamos pela explicação da organização político-administrativa do Brasil colonial. Falamos da capitanias hereditárias, falamos da centralização do governo geral e falamos prioritariamente agora desse ponto específico do seu edital, que são as câmaras municipais. Adentraremos assim, estamos prontos para adentrar na sociedade econômica, ou seja, no perfil econômico da sociedade colonial em todos os seus paradigmas. Primeiro, advirá a sociedade açucareira, depois, o outro ciclo será o aurífero e, posteriormente, o ciclo do café. São os 3 grandes ciclos da economia brasileira. Não quer dizer que o Brasil só produzia isso, mas, prioritariamente, ou seja, o seu carro-chefe na exportação, seu carro-chefe econômico, era cana-de-açúcar, depois extração aurífera e, posteriormente, café. Um forte abraço, espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei, ou se não gostou, o seu não gostei, e até a próxima. Deus abençoe a todos.